Sucuri. Esse é o maior predador em peso da Amazônia inteira. Imagina uma cobra que pode chegar a 9 metros de comprimento e pesar mais de 100 quilos. Isso não é cobra, isso é um tronco vivo. Ela vive nos rios, lagos e áreas alagadas da floresta. E é justamente na água que ela vira uma máquina perfeita de matar. No seco, ela parece lenta e preguiçosa, mas dentro d'água, ela se move rápido, silenciosa, invisível. Você não vê ela chegando. O ataque dela não é com veneno, não. A sucuri mata abraçando. Ela envolve a presa com o corpo inteiro e vai apertando a cada respiração que você tenta dar. Cada vez que você solta o ar, ela aperta mais 1 centímetro. Em minutos, os ossos cedem. Já foram registrados casos de ela engolir animais do tamanho de um veado inteiro. Então, se você estiver na beira de um rio escuro na Amazônia e sentir algo roçar na sua perna, não espera para ver o que é. Aranha armadeira. Esse bichinho cabe na palma da mão, mas o veneno dela já mandou gente pro hospital em estado grave. Ela é considerada a aranha mais perigosa do mundo. E não é à toa. Diferente de outras aranhas que fogem quando sentem presença humana, a armadeira faz o oposto. Ela levanta as patas dianteiras, expõe as presas e avança. Ela não foge de você, ela vem para cima. Na Amazônia, ela vive embaixo de folhas, dentro de troncos podres e em frestas de madeira. O problema é que ela adora se esconder em lugares que o ser humano usa. Sapatos deixados no chão, roupas largadas, caixas de madeira. O veneno dela ataca o sistema nervoso com velocidade absurda. A dor começa imediata e intensa, como se alguém espetasse uma agulha de fogo direto no local. Em casos graves, causa convulsões, dificuldade de respirar e falência respiratória. Criança e idoso correm risco real de morte. Sacudiu o sapato antes de calçar? Na Amazônia, isso não é frescura, é sobrevivência. Jacaré-açu. O maior réptil das Américas. Pode chegar a 6 metros de comprimento, e o crânio dele parece esculpido em pedra. Ele não precisa de velocidade, ele precisa de paciência. Fica horas, às vezes dias, praticamente imóvel na beira do rio, com o corpo submerso e só os olhos para fora. Você olha e parece um tronco boiando. Aí você chega perto. O ataque é em fração de segundo, algo que não tem como escapar. A mordida dele gera uma pressão de mais de 1.500 quilos por centímetro quadrado, o suficiente para partir um osso grosso como se fosse galho seco. E ele não mastiga, ele faz o death roll, gira o próprio corpo como um parafuso para dilacerar a presa. O que aterra de verdade não é só o tamanho, é a inteligência dele. Pesquisas mostram que ele é capaz de aprender o horário em que as pessoas vão ao rio buscar água. Ele espera, ele planeja. Não é instinto, é estratégia. Onça pintada. O rei da floresta. O maior felino das Américas. E o terceiro maior do mundo inteiro. Ela pode pesar mais de 130 quilos, e cada músculo do corpo dela é feito para uma coisa só: caçar. Mas o que diferencia a onça dos outros grandes felinos é onde ela ataca. Leão morde o pescoço. Tigre sufoca. A onça vai direto no crânio. Ela tem a mordida mais forte de todos os felinos, proporcionalmente ao tamanho, capaz de perfurar osso e casca de tartaruga como se fosse papel. Ela caça de dia, de noite, na terra, na água e até em cima de árvores. Não tem ambiente seguro para escapar dela. Na Amazônia, ela é discreta, raramente vista por humanos, o que torna o perigo ainda maior. Você não percebe que está sendo observado. Ela já escolheu, já calculou, já posicionou. Quando a onça decide atacar, o ataque já acabou antes de você reagir. É o topo da cadeia alimentar com patas e dentes. Surucucu pico de jaca. O nome já intimida e o bicho faz por merecer. Ela é a maior cobra venenosa das Américas, chegando a quase 4 metros, e o veneno dela é devastador. Diferente de cobras que injetam veneno e recuam, a surucucu pode dar múltiplas picadas seguidas. Ela não para em uma. Cada picada injeta uma quantidade enorme de veneno hemotrópico que destrói o sangue por dentro. Começa com dor intensa, inchaço e sangramento nos locais mais absurdos: gengiva, olhos, nariz. O sangue perde a capacidade de coagular. Sem o antiveneno específico e rápido, a taxa de mortalidade é altíssima. O detalhe que apavora é o comportamento dela. Ela é uma das poucas cobras que ativamente perseguem ameaças, inclusive humanos. A maioria das cobras foge quando sente vibração no chão. A surucucu avança. Na Amazônia, ela vive nas sombras da mata fechada, praticamente impossível de ver no chão coberto de folhas. Você pisa perto sem saber. Esse é o problema. Candiro. Deixa o maior predador para depois, porque esse aqui é minúsculo, e é exatamente isso que o torna aterrorizante. Ele é um peixe parasita do tamanho de um palito de fósforo, transparente, quase invisível na água escura do rio Amazônico. Ele sobrevive sugando o sangue de outros peixes, detectando o fluxo de amônia e ureia que sai pelas guelras. O problema é que ele detecta a mesma substância que o corpo humano libera quando você urina dentro d'água. E quando ele localiza a fonte,
Ele nada em direção ao calor e à abertura. Há registros documentados de penetração na uretra humana. O peixe entra e abre espinhos laterais, que prendem ele no lugar como um anzol. A remoção exige cirurgia. A dor é indescritível. Não existe lista de animais perigosos da Amazônia sem o candiru, porque não tem tamanho mínimo para ser uma ameaça real. Quanto menor e mais invisível o perigo, mais você precisa ter respeito pela floresta. Qual desses 6 você menos queria encontrar? Comenta aqui embaixo. Se chegou até aqui, deixa o like. Ajuda muito o canal. Se inscreve também. Toda semana tem conteúdo sobre os bichos mais insanos do planeta. Abraço e até o próximo!